Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos hoje em Provérbios, no capítulo 16, o versículo de número 2, onde está escrito assim: Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Salomão, mais uma vez, está trazendo para nós um provérbio que traz um conselho, uma advertência, a maneira como nós enxergamos as coisas. E, de acordo com a nossa conduta, os nossos relacionamentos, nós temos uma maneira de enxergar as coisas. E, portanto, no meio em que vivemos e com quem convivemos, nós enxergamos as coisas de uma maneira e para nós parece que tudo é válido, tudo é bom, tudo é desejável. Mas o que diz a palavra de Deus aqui é que todos os caminhos do homem são limpos aos seus próprios olhos. Quer dizer, cada um, ao olhar pelos seus caminhos, ele já dá o veredito de que o caminho dele é limpo, que no caminho dele não tem sujeira, que no caminho dele não tem mentira, não tem engano, não tem corrupção, não tem imoralidade, não tem nada ruim. O caminho dele é bom. Mas a Bíblia diz que é bom a seus próprios olhos. Então, olhando do ponto de vista humano, a tendência de todas as pessoas é quando olharem para o seu procedimento, os seus relacionamentos, os caminhos por onde eles andam, eles sempre vão chegar à conclusão que os caminhos deles são limpos, portanto, são caminhos bons, são caminhos seguros. Quando nós encontramos que Provérbios continua dizendo, mas o Senhor pesa os espíritos. Nem todos os caminhos que aos homens parecem ser limpos e bons, o são para Deus. Porque a visão de Deus, ela está num outro nível, num outro sentido. E Deus avalia o centro da vida, o coração, o espírito do homem, aonde estão ali planos e projetos, aonde são estabelecidos caminhos por onde ele vai andar e propósitos que vai estabelecer no seu coração. Então, quando diz que todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, isso é algo que domina realmente as pessoas. Você pode encontrar alguém num caminho que você julga um caminho perigoso, difícil, e você tece comentários com aquela pessoa, dada a liberdade que você tem com ela. E você diz, olha, fulano, esse caminho que você está é um caminho perigoso, é um caminho difícil, é um caminho sem volta. Você precisa repensar melhor os seus caminhos. E sabe qual é a resposta que eles dão? Não, meu caminho é limpo, meu caminho não tem nada de errado. Esse caminho que eu estou tranquilo, eu estou seguro. Mas diz aqui que os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, a ele próprio. Ele próprio, quando vai averiguar a si mesmo, ele nunca vai dar o resultado negativo. Quem reprovaria a si mesmo? Ninguém. Todos dariam o veredito de que eles estão no bom caminho e de que eles estão aprovados neste caminho e nada de ruim vai lhes acontecer. Embora eles estejam andando num caminho, praticando coisas que são desagradáveis, mas quando focalizam o olhar, eles não conseguem enxergar este lado. Então eles são enganados e seduzidos com uma visão de uma coisa que eles estão enxergando
e entendendo de maneira diferente. Então, o melhor a fazer é o que o salmista disse: entrega o teu caminho ao Senhor. Quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, então, quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, o Senhor tem aquela avaliação que é própria dele. Ele vai avaliar o nosso caminho. E se houver coisas que não lhe são agradáveis, ele vai colocar diante de nós um caminho segundo o seu propósito e a sua vontade, para que nós andemos por aquele caminho. Deus abençoe, irmão Gilberto Mesquita. Porque o próprio Salomão deixou num dos provérbios aqui dizendo o seguinte, que para o homem, todos os caminhos para o homem são direito. Há caminhos que são direitos ao homem, porém o fim deles são os caminhos de morte. Então, na visão humana, ele nunca vai se reprovar. Até a pessoa que está afundado em tantas coisas perigosas e comprometedoras, inclusive para a própria saúde humana, mas se perguntar a ele, diz, não, o meu caminho é limpo, eu estou no caminho certo. Para mim não tem nenhuma dificuldade. Mas quem está de fora está vendo, está observando o abismo se abrindo, o precipício se aproximando e a pessoa indo na direção dele. Então, quando se adverte a pessoa, só mesmo através da graça e misericórdia de Deus, para tocar profundamente em corações que estão decididos e acham-se justificados, dizendo-se que o caminho em que andam é um caminho limpo. E a desculpa é, eu não me sinto culpado. O que eu faço não me culpa. Então, se eu não sinto culpado, significa que o meu caminho é limpo, meu caminho é direito, meu caminho é bom. Mas a palavra de Deus não fala sobre sentir para avaliar a veracidade das coisas. A palavra de Deus, ela é a nossa única regra de fé e prática. É confrontando os nossos caminhos à luz do que diz a palavra de Deus, para ver se realmente esses caminhos estão limpos ou não. Porque nós podemos ser enganados. A palavra de Deus diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o pode conhecer? Então, quando o coração é enganoso, ele vai dar à pessoa uma sensação ou um pensamento de que o caminho dele está limpo, por onde ele anda, vai tudo bem. E nós observamos isso muitas das vezes também no meio da cristandade. Tem irmãos de fé que eles vivem de tal maneira que nós olhando e comparando com o que diz a palavra de Deus, aquele modo de proceder é reprovável pela palavra de Deus. Se é reprovável pela palavra de Deus, também o é pelo próprio Deus. Mas aí, quando você vai conversar com ele, diz, não, eu não faço nada de errado, eu estou fazendo tudo certinho. Mas você vê e você observa que isso não é verdade. Então, é exatamente o que Salomão deixou registrado aqui. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos. Então, se para ele o caminho dele é limpo, é um caminho seguro, é um caminho bom, para que mudar de caminho? Esse é o pensamento que domina. Se o caminho é limpo, não tem por que mudar. Eu devo continuar nele. Agora, se avaliasse à luz do que diz a palavra de Deus e a convivência humana, iria entender que está num caminho escorregadio, perigoso, que pode levá-lo a qualquer momento a enfrentar sérias consequências do caminho que julga limpo. Então, aqui em Provérbios 21 e o versículo 2, está escrito assim: todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor
sonda os corações. Então observe, todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. Ora, se o caminho para ele é reto, então ele pensa consigo: por que então mudar se o caminho é reto? Se tudo está bem? Então é o que nós observamos aqui. Então, quando a pessoa não tem o discernimento, à luz do que diz a palavra de Deus, ele vai julgar então que todos os seus caminhos são limpos, são retos e são bons. E por isso é que ele continua nesse caminho. Mas a palavra de Deus diz que há caminhos que parecem direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Ou seja, um caminho imundo, um caminho que não é reto, um caminho que pratica a injustiça, um caminho que causa o terror, um caminho que semeia a violência. Como é que a pessoa pode achar que este é um caminho bom, é um caminho limpo, é um caminho reto, se as consequências do comportamento são ruins, traz prejuízo a outras pessoas? Então, quando observamos aqui, nós vamos entender que a mente humana, ela está fechada para compreender determinadas coisas, porque eles estão debaixo da opressão. Quando Paulo escreveu lá na segunda epístola aos Coríntios, deixa-me situar aqui o capítulo 4, e o versículo de número 6, onde está escrito assim: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus. Então, se Deus aqui é quem resplandeceu, é quem traz a iluminação, por outro lado, nós vamos observar aqui no versículo 4. Mas o Deus deste século cegou, não os olhos, mas o entendimento. O entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus. Então, se o entendimento está cego, não enxerga nada, então a visão que esta pessoa tem é de que o seu caminho, por pior que o seja, aos olhos dela, por faltar-lhe este entendimento, ela está dizendo que os caminhos são limpos, são bons, são vantajosos. Mas quem está de fora e observa, tem um discernimento melhor. Porque quem observa à distância consegue avaliar a situação. Quem está na situação, naquele momento, não consegue enxergar de um outro ponto de vista, a não ser o seu próprio. E qual é a pessoa que vai olhar para si mesmo e vai dizer que ele mesmo está errado? Se não houver a persuasão do Espírito Santo para convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Todos nós, outrora, vivíamos no pecado. E para nós era uma coisa normal. Não havia perigo, não tinha diferença nenhuma. Até ao dia em que o Evangelho nos foi apresentado e o Espírito Santo veio ao nosso encontro e nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Isto gerou em nós tristeza do caminho que nós estávamos, que não enxergávamos. Para nós era tudo normal. Mas a partir do momento que veio a iluminação pelo Evangelho, então nós, ao olhar o caminho que nós estávamos andando, nós nos assustamos. Mas eu andava neste caminho? Nunca pensei que eu andaria
por este caminho? Pois é, porque o entendimento estava fechado. Então, quando o entendimento está fechado, é o que diz aqui, todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos. Então, quando ele vai olhar para si, ele não vai encontrar diferença, ele vai encontrar que o caminho dele é aquele mesmo que ele deve seguir e ele vai seguir. Mas a continuidade do provérbio diz, mas o Senhor pesa os espíritos. Então o Senhor coloca numa balança e ele vai saber qual o peso de cada espírito. E isto avaliando isto que o homem julga de melhor na sua vida, que são os seus caminhos e que para ele estes caminhos são limpos. Hoje, quando nós olhamos para trás, de onde o Senhor nos libertou, nós olhamos e começamos a pensar, como é que eu andava naquele caminho? Como é que eu tinha prazer em praticar aquelas coisas de que hoje eu tenho conhecimento de que não são boas, são ruins? Mas isso, a pessoa que está vivendo esta situação, ele não tem esse entendimento. Por isso que ele continua neste caminho. E às vezes as pessoas não compreendem. Falam e chegam muitas das vezes a discutir com a pessoa para que ele melhore os seus caminhos, olhe por onde ele está andando, só que o entendimento dele não vai alcançar isso. Só vai alcançar o dia que ele receber uma palavra de Deus que é viva, poderosa, verdadeira, infalível e a regra de fé e prática, e aí então ela vai estampar-se diante dele como um espelho. E ele, ao olhar-se dentro do espelho da palavra de Deus, ele vai ver para onde está levando o caminho que ele julga ser um caminho limpo, um caminho bom, um caminho reto, mas que na verdade não o é. Mas isso só se descobre quando confronta-se com o verdadeiro. E o verdadeiro aqui é a palavra de Deus. Então, se nós nos compararmos uns com os outros, nós não temos uma maneira correta de avaliação. Por quê? Porque tanto eu, quanto o outro, não temos o aferimento necessário para aquela conduta. Agora, quando nós vamos à palavra de Deus, aí sim, ela é o aferidor, que vai fazer o comparativo, vai aferir e vai trazer a realidade. É aí que a gente leva um susto e saber quais eram os nossos caminhos, quais eram as nossas práticas e por que a gente nunca enxergou aquilo. Porque nós estávamos mortos em delitos e pecados, o nosso entendimento estava deformado, cego, porque o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que nada lhes resplandeça, para que eles não descubram o caminho em que eles estão. Mas chega um dia que não tem jeito. O Espírito Santo vem e aplica a palavra naquele ouvido, desce aquele coração, aquela vida crê no Evangelho, arrepende-se e a partir de então olha para a sua condição e decide crer e receber a Jesus, abrindo mão daquele seu caminho e colocando-se à direção de Deus para que o Senhor prepare-lhe um caminho bom e reto por onde ele andar. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus, através do profeta Isaías, deixou registrado o seguinte, e os teus ouvidos ouvirão a voz do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai por ele. Então nós aqui observamos que, embora ao homem todos os seus caminhos ele os julgue limpos, ele deve saber que o aferidor perfeito e verdadeiro é o Senhor. E como é que o Senhor Deus faz a aferição? Então diz aqui,
mas o Senhor pesa os espíritos. A balança de Deus é fiel e é justa, e ele pesa ali os espíritos. Então ele vê qual é o intuito, o propósito, a origem, a intenção. É por isso que a palavra de Deus é necessária, porque ninguém consegue entrar no âmago do ser humano. As nossas palavras, se não forem as palavras de Deus e direcionadas pelo Espírito Santo, pouco fará na vida das pessoas. Mas se nós somos um instrumento usados por Deus com a palavra de Deus, o Espírito Santo tem habilidade em pegar a palavra de Deus, colocar nela o necessário e aplicar na vida das pessoas. Daí então eles vão se despertar e acordar para ver a vida que estão levando. Por isso que o escritor aos Hebreus disse, por quê? A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de 2 gumes. E ela penetra até a divisão da alma do espírito, das juntas e medulas, e então ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, uma palavra que penetra, que vai aonde ninguém chega. Divisão de alma e espírito, de juntas e medulas. E ali, a palavra discerne o que há no coração. Então, ela vai discernir o que está no coração. E lá no nosso íntimo, no nosso âmago, está o nosso espírito. E é lá que a palavra de Deus chega e toca. Portanto, é por isso que diz aqui, mas o Senhor pesa os espíritos. Como é que Deus pesa? Qual é a balança de Deus? A balança de Deus é a sua palavra. Então, quando nossos procedimentos e atitudes são colocados diante da palavra de Deus, ela vai dar o peso justo de como têm sido as nossas atitudes e comportamentos. E se eles não forem bons, ela também vai dar o resultado. Como de outro lado, se eles forem bons, a palavra de Deus também dará o resultado. Ela não só é utilizada na maneira negativa. Mas se o caminho for bom, for um caminho brilhante diante de Deus, de paz, de alegria, de comunhão, sinceridade, de pureza, a palavra de Deus vai trazer confirmação. Agora, se o caminho não é bom, também ela vai trazer o veredito e vai propor um caminho melhor. E qual é o caminho melhor do que o caminho do homem? É o caminho de Deus. Quem é o caminho de Deus? É Jesus. Então é preciso ir por Jesus. Através de Jesus, chegamos a andar por um caminho que se torna agradável diante do Senhor. Então, é o que Deus disse para Samuel. Quando Samuel foi escolher um rei para Israel, seguindo a ordem do Senhor, o primeiro que apareceu disse, está aí. Por quê? Aos olhos de Samuel, o que ele viu lhe causou a admiração, e ele disse, é este. Quando ele está pensando em ungí-lo rei, o Senhor disse, Samuel, este não. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Esse, Samuel, está rejeitado. Pode ter a beleza física, mas o coração não é reto diante do Senhor. Então este não serve. Foram passando. Quando chegou o último, que não tinha aparência, não tinha beleza, não tinha admiração, não tinha encanto, mas quando ele chega lá e que Samuel está olhando, e como quem diz, se aquele não foi, esse muito menos. Quando ele provavelmente estivesse encaminhando-se neste sentido, o Senhor diz, Samuel, é este, unge-o. Para Samuel, a aparência de Davi não lhe dava condições nenhuma dele ser ungido rei. Mas por quê?
Porque os caminhos do homem, diante dos seus olhos, ele enxerga de uma maneira. Porém, Deus vê de outra maneira. E nós precisamos aprender a ver como Deus vê. É claro que não na profundidade que é própria de Deus, mas na vida de comunhão e intimidade com o Senhor, nós vamos aprender a maneira espiritual de ver as coisas através dos olhos do entendimento. A palavra de Deus diz que o entendimento tem olhos. Então nós passaremos a ver com os olhos do entendimento e aos olhos da compreensão. Então, quando observo aqui, refletindo sobre isto, todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa o Espírito. Esse mas é que faz, que contrabalanceia esta situação. Para o homem é isto, mas para Deus é aquilo. Então não há concórdia, então não é bom o caminho. Então por isso é que precisamos colocar os nossos caminhos diante do Senhor e pedir a Ele: Senhor, mostra-me o caminho por onde eu devo andar. O salmista disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Quando nós nos deixamos guiar pelo Senhor no caminho que ele colocar diante de nós, nós vamos por um caminho que será agradável a Deus, vamos pelo caminho da vida, vamos pelo caminho da luz, vamos pelo caminho da retidão, vamos pelo caminho da verdade, vamos pelo caminho da pureza e pelo caminho do temor ao Senhor. Então, quando nós entendemos o caminho de Deus, então nós não vamos olhar mais com olhos humanos, mas vamos olhar com olhos espirituais, para entender e observar o que não está correto e corrigir o mais rápido possível. Todos os homens, todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. O que vale mais aqui é o Senhor pesar os espíritos, porque o resultado que sair ali é o resultado fidedigno, fiel, verdadeiro. E se houver qualquer coisa em desencontro, o Senhor mostrará o caminho para alinhar-se aos seus propósitos e vontade. Que nós possamos observar os nossos caminhos, observando a palavra de Deus, para não nos iludir e enganar, estando num caminho que talvez não esteja correto diante do Senhor e achando que o nosso caminho é limpo. Mas quando nós o colocamos diante da palavra de Deus, não tem erro. A palavra de Deus vai nos encaminhar da melhor maneira possível. E nos dias em que nós atravessamos, é isso que nós estamos precisando, que o Senhor pese os nossos espíritos e avalie o caminho por onde andamos. Se porventura não é do seu agrado, não é do seu querer, que ele então nos tire deste caminho e nos conduza pelo seu caminho para louvor e glória do seu nome. Então essa é a reflexão de hoje. Nem sempre os caminhos dos homens são a realidade. Ele mostra o que aquela mente está vendo. E para cada um em particular, tudo que ele faz, por pior ou reprovável que seja por outros, mas para ele é um caminho limpo, é um caminho bom, e ele não se acha na condição de desapegar-se dele. Mas quando ele vai à palavra de Deus, ele não demora muito, abre mão daquele caminho para andar no caminho que o Senhor colocar diante dele. Ele colocou diante de mim este caminho há alguns anos atrás. Eu estou neste caminho, alegre e feliz, servindo ao Senhor e sabendo que o caminho que Ele me preparou é o melhor caminho pelo qual eu posso andar. Que seja assim para você também, para cada um de nós. Lembremos-nos que, apesar de todos os caminhos do homem serem limpos aos seus olhos, o que vai diferenciar é o Senhor, que pesa os espíritos. Quem sabe hoje
Ele está pesando o meu espírito, o teu espírito, o nosso espírito. E qual será a avaliação que Deus terá desta pesagem que ele vai fazer de cada um de nós? Estejamos certos e seguros, obedientes à palavra de Deus. Querendo Deus, amanhã retornaremos.